texto que nós vamos estudar hoje, o último cântico sobre a vinda do Salvador, Jesus, Lucas 2, 25 ao 35. Esse texto, esse cântico é conhecido como Nunc Dimittis. É uma tradução do latim para essa frase, agora despede. Que o Simeão vai dizer, agora despede o teu servo, Senhor. Então, agora despede, esse é o que significa Nunc Dimittis, que ficou conhecido o cântico de Simeão. Antes de lermos o texto, queria, para introduzir, eu não sei quantos de vocês já teve que esperar ou ficou ansioso por alguma coisa que vocês queriam muito. Não sei quantos de vocês, ou até mesmo ainda esperam algo que vocês desejam, que vocês têm orado, que vocês têm trabalhado por isso. Não sei quantos de vocês já viram algum vídeo, ou já presenciaram até pessoalmente na família de vocês, aqueles militares que passam tempos fora de casa e depois eles retornam para encontrar suas famílias naqueles momentos bem emocionantes. Muitos deles fazem surpresas para a família, para os filhos, na escola, no trabalho. Alguns desses militares até mesmo deixam as esposas grávidas e quando volta o bebê já nasceu, vai conhecer o seu filho, ver o seu filho pela primeira vez. Quando nós olhamos essas cenas ou nós estamos esperando por alguma coisa, a gente entende que esperar por algo que nós queremos muito não é algo que é tão fácil. Convenhamos que não é tão fácil esperar. É sempre um desafio, principalmente quando é algo que nós desejamos muito. O que nós vamos ver hoje no relato bíblico, no Cântico de Simeão, a gente vai ver um homem que ele estava esperando por algo que ele sabia que ia acontecer, algo que ele tinha certeza que ia acontecer, mas que ele não sabia quando e nem como. Simeão, ele sabia que Jesus iria vir, que ele iria ver o Salvador, mas ele não sabia quando e nem como. O que a gente vai ver hoje, nesse trecho que nós vamos ler, é que confiar nas promessas de Deus requer uma vida de obediência e piedade, desejando sempre agradar a Deus, que cumpre o que prometeu. Esse é um resumo do que nós vamos ver nesse texto hoje. Repetindo, confiar nas promessas de Deus requer uma vida de obediência e piedade, desejando sempre agradar a Deus, que cumpre o que prometeu. Foi o que nós acabamos de cantar aqui, nessa última canção. O meu desejo é que, ao final desse sermão, eu queria que você tivesse guardado no seu coração que viver confiando no que Deus disse afetará como você vive, o que você ama e o que você anseia. Viver confiando no que Deus disse, no que Deus prometeu, vai afetar como você vive, o que você ama e o que você anseia. Nós vamos ver isso na vida de Simeão. O texto que nós vamos ver aqui, Simeão está falando de promessas, de cumprimentos e profecias, futuro. Também ele fala de esperança e, ao mesmo tempo, ele fala um pouco de dor. A gente vai ver isso nesse texto aqui de Simeão. Vamos ler aqui o texto, Lucas 2, os versículos 25 ao 35. A palavra de Deus diz assim: em Jerusalém havia um homem chamado Simeão. Este homem era justo e piedoso e esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Ele tinha recebido uma revelação do Espírito Santo de que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram um menino, Jesus, para fazer com ele o que a lei ordenava, Simeão tomou-o nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E o pai e a mãe do menino estavam admirados com o que dizia a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que este menino está destinado tanto para a ruína quanto para a elevação de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição.
para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Quanto a você, Maria, uma espada atravessará a sua alma. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, nós acabamos de ler a sua palavra que o Espírito Santo inspirou homens como Lucas para relatar para nós, e o Senhor preservou até chegar a nós essa palavra. Ó Pai, abre os nossos corações para que nós venhamos guardar a palavra no coração e praticar. Não adianta sermos apenas ouvintes, não adianta sermos apenas alguém que chega, senta, escuta a palavra e sai daqui e não pratica. Que o Senhor nos ajude a sermos praticantes da Tua palavra. Nos ajude, Senhor Deus, a guardar no coração. Que o nosso coração seja um terreno fértil, onde a palavra caia e venha frutificar. Que o Senhor nos ajude, Pai, a ouvir, entender, guardar e praticar a Sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse foi um dos sermões mais difíceis que eu fiz, porque eu fui estudar esse texto devagarzinho. Muitas vezes a gente passa por alguns textos das Escrituras e a gente passa rápido, é tão bonito o relato, é tão bonito a gente ver o cântico, mas quando a gente vai estudar aos pouquinhos, devagarzinho, tentando entender o que Simeão estava falando, como que Simeão estava vivendo, e se você busca com que essa palavra entre no seu coração, você vai ver a profundidade do que é esse cântico. O quanto que Simeão estava maravilhado de ver algo se cumprindo que Deus tinha prometido para ele. A vida de Simeão também para nós é uma vida exemplar. O primeiro ponto que nós vamos ver aqui, que nós vemos nos versículos 25 até a parte A do versículo 27, é que aquilo que nós esperamos define como vivemos. Aquilo que nós esperamos vai definir como nós vivemos aqui. Nós não sabemos muito, o texto não relata, como é que o Espírito revelou para Simeão que ele iria ver o Cristo do Senhor. O texto não relata isso, nós não sabemos se foi através de um sonho, através de uma profecia, através de uma visão, alguma coisa do tipo. Não relata. O que nós sabemos é que, de fato, ele teve uma revelação e que o Espírito disse para ele que ele iria ver o Cristo do Senhor. Muitos em Israel, certamente, como nós vimos até no cântico de Zacarias, eles viviam a esperança de que Israel fosse redimido, de que o Salvador chegasse. Até hoje, muitos judeus ortodoxos que não acreditam na vinda de Jesus como Messias, ainda vivem essa esperança. Então, até aqui, nós vemos que Simeão ele tinha essa certeza e que ele sabia que ele viria. Não era só uma esperança, ele tinha certeza de que ele veria o Salvador. A primeira coisa que a gente vê aqui, que é muito interessante, é que no versículo 27a, a gente vê que, movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Mesmo em meio a um período obscuro, como nós já mostramos aqui nas últimas pregações, um período difícil, até pouco tempo atrás, aqui nessa época, não se tinha relatos de profecia, né? Aquele período chamado interbíblico, onde o Senhor ficou calado, sem revelações por 400 anos, a gente não via revelações, palavra de Deus. Então, mesmo no meio de tudo isso aqui, pouco tempo que se passou, Simeão mantinha o costume de estar indo ao templo. E a palavra de Deus diz aqui no versículo 27, a parte A, que ele, movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Assim como nós aprendemos com Zacarias, não é a situação que define como nós vamos viver para Deus. O que define como nós vamos viver para Deus é o nosso coração. A decisão, vou decidir viver para agradar ao Senhor na minha vida. Não é, se tudo estiver bem, se as coisas der certo na minha vida, eu vou viver para agradar a Deus. No caso aqui, Simeão, assim como nós vimos na vida de Zacarias, na vida de Maria, de José, nós vemos exemplos de que ele vivia para glorificar a Deus, para fazer a vontade de Deus mesmo num tempo difícil. Aí está no esboço de vocês, a gente vê no versículo 25 duas características que Lucas dá a Simeão. Ele diz que Simeão era justo. Primeiro, essa palavra significa estar vivendo de acordo com o que Deus quer, ou vivendo uma vida correta. É interessante isso aqui, ele estava vivendo
não era a vida de acordo com o que ele queria ou do jeito que ele queria. Mais uma vez, mesmo em tempos difíceis, ele estava vivendo da maneira que Deus disse que ele deveria viver. Justo, ele ser alguém que era correto diante de Deus. Não era correto apenas diante dos homens, mas era correto diante de Deus. E a segunda palavra é piedoso, palavra que significa reverente em relação a Deus. É alguém que tem respeito pelo que Deus disse. O que essas duas palavras nos ensinam é que não adianta buscar viver em obediência a Deus da nossa maneira, não adianta. Simeão, ele vivia uma vida correta diante de Deus, da maneira de Deus. Muitas pessoas hoje querem viver sua vida correta, mas da maneira delas. Eu vivo a minha vida aqui até onde Deus disse que, até onde eu acho que dá certo. Não, beleza, eu obedeço a Deus até aqui, mas agora deixar esse pecado é difícil para mim, então não dá para ir passar daqui. O que o exemplo de Simeão está nos dizendo, e o que essas duas palavras significam para nós, é que nós devemos viver da maneira correta, da maneira que Deus quer. Não é da maneira que eu acho correto. Não é o que eu acho correto. Você viver o que é correto é moralismo, é um falso moralismo. Você pode ser, as pessoas podem lhe dar um bom testemunho na rua, você pode ser uma pessoa que, de fato, as pessoas respeitem, mas fazer o que Deus diz, da maneira que Deus diz, esse aqui é o ponto. Não é fazer o que Deus diz da maneira que eu quero. Hoje nós estamos vendo aí no meio de muitas igrejas, as pessoas querendo fazer o que elas acham, da maneira que elas acham correto. Deus nos deu a palavra dele para nós fazermos o que é correto da maneira dele. Não é fazer o que é correto da minha maneira, mas é o correto da maneira de Deus. Então essas duas palavras é muito interessante, por isso que eu disse quando eu estava estudando, isso bateu muito no meu coração. Primeiro feriu a mim, se está ferindo a você, mas primeiro feriu a mim. Não adianta nós querermos viver uma vida de justiça, uma vida de piedade da nossa maneira. Nós precisamos ser justos e piedosos da maneira de Deus, da maneira que as Escrituras diz. Não é só eu vou até aqui, porque até aqui está de boa para mim, eu consigo ir até aqui. Eu preciso ir até onde Deus disse que eu preciso ir. Essa é a primeira lição que Simeão nos ensina. Lembre-se, o que você espera define como você vive. O que você está esperando? Você tem vivido em função de quê? O que você espera, o que você vive, o que você espera define como você vai viver. A segunda frase que me chamou a atenção é que ele esperava a consolação de Israel. Simeão vivia com a mente naquilo que Deus prometeu. Ele sabia que Deus tinha prometido que ia restaurar, consolar Israel em algum momento, confiando que ele cumpriria o que tinha prometido por meio dos seus profetas. A linguagem aqui que Simeão usa é muito interessante, que ela é muito parecida com a linguagem de Isaías. Eu queria que nós lêssemos, eu até coloquei aí 3 textos, não são textos grandes, eu acho que até mesmo para a gente aproveitar e abrir as Escrituras. Isaías 40, vamos ler esses 3 textos. Isaías 40, os versículos primeiros, vamos ler os versículos 1 e 2, depois o versículo 11. Perceba a linguagem aqui de Isaías profetizando há muitos anos atrás, milhares de anos atrás. Ele já tinha Deus já tinha prometido por meio de Isaías que iria trazer consolação, restauração para Israel. E Simeão estava olhando para trás aqui e lembrando disso. Estava focando naquilo que Deus tinha prometido. Isaías 40, versículos 1 e 2, diz assim: Consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. Falem ao coração de Jerusalém e anunciem que o tempo da sua escravidão já acabou, que a sua iniquidade está perdoada e que ela já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Olha essa linguagem aqui, essa promessa que Deus estava fazendo para que em algum momento Deus iria consolar, ia perdoar o pecado do seu povo. Versículo 11: Como pastor, ele apacentará o seu rebanho entre os seus braços, recolherá os cordeirinhos e o carregará no colo.
e as que amamentam ele guiará mansamente. Mais uma promessa de restauração ou de consolação de Deus. Ande mais um pouquinho, capítulo 57, vamos ler o versículo 18. Lucas, ele usa muito o Antigo Testamento. Eu peguei os textos principais aí para não colocar todos, mas a gente vê principalmente nesses primeiros 3 capítulos que ele usa muito o Antigo Testamento. Isaías 57, 18. Tenho visto os caminhos do meu povo, mas vou curá-lo. Também os guiarei e o tornarei a dar consolação a ele e aos seus pranteadores. Mais uma promessa de que Deus iria consolar o seu povo. Ande mais um pouquinho agora, vamos para o capítulo 61, mais uma virada de página, 61, vamos ler os versículos 1 ao 3. Essa aqui é uma linguagem muito conhecida e muito clara a respeito do Messias, né? Até Lucas ele vai citar esse texto também mais à frente. 61, 1 ao 3. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar a libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar os que choram e a pôr sobre os que choram em Sião uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito angustiado. Eles serão chamados carvalho de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Veja como Simeão está usando uma linguagem muito parecida com a linguagem do Antigo Testamento, principalmente aqui a linguagem de Isaías. Muitos desses versículos, nós vamos até ver outros versículos também em Isaías ainda, mas aqui a gente vê que ele esperava essa consolação, ele vivia com os olhos naquilo que Deus havia prometido. Repetindo, Simeão vivia baseado, a vida dele era baseada naquilo que Deus tinha prometido no passado e também tinha prometido para ele. Mais uma vez, o que você espera define como você vive. O ponto 2, aqui nós vemos que o que nós esperamos define o que nós amamos, aquilo que amamos. O que nós esperamos define o que amamos. Ser filho de Deus, uma coisa interessante que a gente precisa saber, ser filho de Deus pressupõe amar aquilo que Deus ama. Não tem como eu ser um filho de Deus e amar aquilo que Deus odeia. Não tem como eu dizer que sou filho de Deus e não amar aquilo que Deus ama. Isso é um paradoxo muito grande, não existe isso. Isso é entrar na cabeça de alguém que diz que ama a Deus, mas faz o que Deus odeia. Eu queria entrar na cabeça dessa pessoa para ver o que é que ela pensa. Porque a palavra de Deus é muito clara. Se você ama a Deus, se você é um filho de Deus, você tem que amar o que Deus ama. Interessante que G. Cabiel, ele diz uma frase muito interessante em seu livro, Você se torna aquilo que adora, falando sobre idolatria. Ele diz assim: tudo aquilo que seu coração se apega e em que confia como segurança definitiva. Tudo que exige a lealdade devida exclusivamente a Deus. Isso é um sinônimo de idolatria. Por que eu estou colocando isso aqui? Se você se diz um filho de Deus e você não tem vivido, ou pelo menos não tem amado aquilo que Deus ama, você está amando aquilo que você ama. Ou nós amamos aquilo que Deus ama, ou nós amamos aquilo que nós amamos. E se eu estou desobedecendo a Deus e não amando o que Deus ama, via de regra, eu estou obedecendo a Satanás. Não tem como eu amar dois senhores. E se eu estou desobedecendo ao Senhor e não amando o que o Senhor ama,
eu estou sendo idólatra, porque eu estou amando aquilo que eu amo, eu estou me idolatrando. Eu estou amando aquilo que me traz segurança. É a definição que o Bill traz no seu livro. Eu estou amando aquilo que me traz segurança. Por que eu estou falando isso? Quando nós olhamos aqui para esse texto, chegamos no versículo 30, a gente vê aqui que a palavra de Deus diz assim: porque os meus olhos já viram a tua salvação. Isso aqui era tudo que Simeão esperava. Ele diz, a gente vai tratar um pouco mais do versículo 29 mais à frente, mas ele disse assim: olha, eu já posso morrer. Por quê? O que é que ele amava? O que é que ele ansiava mais? A salvação. Eu queria ver a salvação. Aquilo que o Senhor tinha me dito que eu ia ver é o que eu amo. Era o que ele amava. Ele não amava a vida dele, ele não amava o cargo que ele exercia, ele não amava a posição que ele tinha. Ele apenas amava o Salvador. Ele queria ver o Salvador. Interessante ainda que ele diz aqui também que essa salvação era algo que o Senhor mesmo preparou no versículo 31. Deus, ele não tinha um plano B. Por que Simeão amava aquela salvação? Por que Simeão amava o Salvador? Por que ele esperava a vinda do Salvador? E ele vivia em torno daquilo? Porque ele sabia que Deus não tinha um plano B. Ele, conhecendo o Senhor, ele sabia que Jesus era um plano A, um único plano. Não tinha um plano B para que o Salvador viesse. Amar a Deus é viver uma vida de confiança nas promessas que Deus fez. A gente vê aí no Isaías também, capítulo 40, se você puder voltar um pouco lá também em Isaías, para a gente ler esses textos. Queria aproveitar para a gente ler esses textos e ver o quanto Deus ele foi fiel em cumprir aquilo que ele disse. Isaías 40, até se puder deixar marcado aí, a gente vai voltar outras vezes em Isaías. Isaías 40, o versículo 5. A palavra de Deus diz assim: a glória do Senhor se manifestará e toda a humanidade a verá, pois a boca do Senhor o disse. A glória do Senhor se manifestará e toda a humanidade a verá, pois a boca do Senhor o disse. Mais um pouquinho para frente, 56, 1. Assim diz o Senhor: mantenham o direito e pratiquem a justiça, porque a minha salvação está prestes a vir, e a minha justiça está prestes a se manifestar. Simeão sabia que Deus tinha preparado essa salvação. Deus ele tinha preparado todo o plano, e ele iria cumprir esse plano. Independente do que estava acontecendo, da situação política, da dificuldade da época, ele sabia que Deus iria cumprir o seu plano. Independente do esfriamento espiritual de Israel, do povo que estava se voltando as costas para Deus, Deus iria cumprir o seu plano. Deus ele tinha feito essa promessa. Lembra lá de Gênesis 3,15, que nós chamamos de proto-evangelho, que é a primeira vez que há uma referência a um nascido de mulher que vai vir mais na frente e vai pisar a cabeça da serpente? Simeão estava certamente lembrando dessas promessas que ele tinha lido muitas vezes. Tanto olhando para trás, como também quando nós olhamos para frente em 1 Pedro capítulo 1, quando Pedro ele diz que nós não fomos comprados por ouro ou qualquer coisa perecível, mas pelo o sangue do Cordeiro que foi derramado antes da fundação do mundo, nós vemos que tanto no passado quanto no presente, Deus ele tinha apenas um plano, e Simeão estava firmado nesse plano. Aí nós quando olhamos e vemos o amor de Simeão declarado no seu louvor, a maneira com que ele vivia, como nós vimos no primeiro ponto, e o que ele amava no segundo ponto aqui que nós estamos vendo, olhando para tudo isso, olhando para o que ele conhecia de Deus, como que ele não iria viver
em torno de tudo isso? Como ele não iria viver a vida toda dele baseada no que Deus tinha prometido? Não tinha outra coisa a se fazer. Ele sabia que Deus iria cumprir aquilo que ele tinha prometido e por isso ele amava isso. Jesus veio para desfazer a barreira que dividia os povos. Ele não foi seletivo. A gente vê isso no versículo, aí o versículo 31, Deus não tem um plano B, e o versículo 32, Jesus não veio para um povo seletivo. Isso é interessante porque nós vemos que o povo de Israel, no Antigo Testamento, nós já falamos isso aqui algumas vezes, eles não entenderam o propósito de Deus, que eles tinham que ser luz para as nações. Eles não tinham entendido isso. E em Jesus, isso foi possível ser cumprido. Foi por meio de Jesus, e isso que a gente vê no versículo 32, voltando aqui para Lucas, versículo 32, ele diz assim: luz para a revelação aos gentios, ou seja, que não era de Israel, mas também e para a glória do teu povo de Israel. Jesus, ele veio para desfazer essa barreira que Israel colocava, de ser o povo de Deus e os gentios não ter essa parcela de desfrutar da promessa de Deus. Não, Jesus veio para ser luz para os gentios, mas eu também para o seu povo de Israel. Quando nós olhamos tudo isso, pelo menos para mim, isso foi uma das coisas que mais me fascinou na igreja. Ver o povo de Deus, que é um povo só, que aqui não tem quem é mais importante e quem é menos importante. Quando nós estamos como povo de Deus, pode ser o presidente da república e pode ser o zelador da sua empresa. Diante de Deus, eles são iguais. Não tem esse negócio de ter alguém que é uma classe A, uma classe B. Deus quebrou essa barreira. A igreja de Deus, você olha aqui, todo mundo está nivelado igual. Ninguém deveria ser tratado diferente, ninguém vai ser tratado diferente. Por causa de Jesus, por meio de Jesus, é possível que o rico esteja comendo com o pobre, que o mendigo seja aceito na igreja e ele se torne um filho de Deus. Por causa de Jesus. Foi só por causa do que Jesus fez. Só por causa disso. Jesus, ele veio para ser luz. Como nós lemos aqui, a Júlia leu o texto aqui, que Jesus, ele veio para ser a luz do mundo. O mundo que estava em trevas, eles viram uma maravilhosa luz. Ele veio para ser essa luz e revelação aos gentios e para a glória do povo de Deus, Israel. Vamos ler dois textos também aqui, Efésios capítulo 2. Efésios 2, versículos 13 ao 18. Isso deixa muito claro esses ensinamentos. Efésios 2, versículos 13 ao 18. Paulo, quando ele está falando do que Cristo fez no meio da igreja, tanto para os gentios como para os judeus, Paulo ele escreve e ele diz, Efésios 2, 13, mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. De dois povos Ele fez um só, e na sua carne derrubou a parede, e Ele fez um só, e na sua carne derrubou a parede, de separação que estava no meio, a inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que dos dois criassem em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz. Reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. E quando veio Cristo, evangelizou paz a vocês que estavam longe e paz também ao que estavam perto, porque por meio dele, ambos temos acesso ao Pai, em um só Espírito. Cristo, a vinda de Jesus, foi possível que essa barreira fosse quebrada. Aquele povo, Israel, que se achava o dono da razão, o dono de Deus, nós somos o povo de Deus, estavam ali isolados. Cristo veio para desfazer isso.
Cristo veio para unir um só povo. Não existe judeus e gregos, são um só povo. E a gente vê que isso até mesmo chegando lá em Pentecostes, eles ainda estavam desse jeito. Foi preciso vir uma perseguição para que eles se espalhassem, até que o evangelho chegasse a você e chegasse a mim. Por causa de Cristo, isso foi possível. 1 João 4,19, nós vemos também que nós amamos porque Ele nos amou primeiro. O fato de nós amarmos a Deus, nós amarmos uns aos outros, é porque Ele nos amou primeiro. Sem Cristo, sem a mediação de Cristo entre nós e Deus, você certamente odiaria cada vez mais um ao outro, cada vez mais a humanidade iria se acabando, como a gente tem visto aí fora. Somente por meio do povo de Deus é que essas barreiras são quebradas. Você não consegue ver o Estado fazendo isso, de restaurando pessoas, restaurando família, não consegue. Você não consegue ver profissões, qualquer que seja, fazendo isso, você não consegue. O único que consegue fazer isso é o povo de Deus, por meio das Escrituras. Podem tentar, podem fazer o que quiser, mas essa prerrogativa de restauração, de relacionamentos quebrados, união, amar uns aos outros, só a igreja consegue fazer isso. Por mais que nós temos todos os defeitos possíveis, mas aqui é o lugar onde a igualdade vai reinar. Lá fora você pode, até mesmo as pessoas podem, em alguns momentos, você vê político, né, vindo na rua, na época de eleição, se tornando igual a todo mundo, depois os outros 4 anos nem aparecem aí perto do povo. Falsidade. Em outras profissões também acontece isso. Na igreja não, diante de Deus, porque o Senhor da igreja é Deus, é Jesus. E Ele não permite com que haja essa elevação de um, redução de outro. Aqui todo mundo é igual, por causa de Jesus isso aconteceu. Nós amamos o que é correto, nós amamos o povo de Deus, nós amamos o que Deus ama, por causa de Jesus. O nascimento de Jesus foi o que fez isso possível. Isso é maravilhoso, irmãos. Terceiro ponto, aqui é o que eu falei agora, nós amamos aos outros porque Jesus fez isso possível. E o ponto 3 aqui, o que esperamos define o que nós ansiamos. O que esperamos define o que nós vamos viver buscando, ansiando. Uma pergunta é, o que é que você tem desejado? O que é que você ama? Você já se perguntou o que é que você ama? Tem algo nesse mundo que te atrai mais do que o céu? Você já perguntou isso? Que é nesse mundo que você ama mais do que o céu? Tem algo? Após ver o Salvador, Simeão não queria mais nada nesse mundo. Ele já poderia partir. Essa frase do versículo 29 aqui, essa afirmação do versículo 29 é fantástica. Veja o versículo 29. Simeão diz assim: agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Simeão, ele estava dizendo assim: Senhor, eu vi aquilo que o Senhor tinha prometido. Posso morrer agora. Tudo que eu queria, tudo que eu amava, tudo que eu desejava, eu já vi. Não há nada mais importante aqui, o que Simeão está dizendo para ele. Não existe mais nada importante nesse mundo do que eu ter visto a promessa do Senhor se cumprindo, em um Salvador vindo. Eu estou vendo o Salvador, eu estou vendo o Senhor cumprindo isso aqui. E aí Simeão revela algo que estava no coração dele. Ele não ansiava as coisas desse mundo aqui. Porque ele podia ter dito assim: eu vi a promessa de Deus, agora eu quero ver ele crescendo. Eu quero ver se é ele mesmo. Eu quero ver se ele é Jesus mesmo, se é aquele que o Senhor prometeu. Ele podia ter dito isso, mas a gente vê no coração, na declaração de Simeão, que ele sabia que Deus tinha cumprido. E ele não ansiava outra coisa, ele não queria outra coisa, a não ser estar com o Senhor no céu, na glória. Nós vemos isso muito claro 2 vezes quando o apóstolo Paulo expressou algo muito parecido. Filipenses capítulo 1,
Se você puder abrir a sua Bíblia aí, em Filipenses capítulo 1, nós vamos ler os versículos 20 ao 23, perdão. Paulo está falando do desejo de estar com os irmãos em Filipos. Ele fala que ele desejava estar com eles, estar ali crescendo um pouco mais com eles, mas ele mostra algo que é muito mais profundo. Filipenses 1, 20 ao 23. Diz assim: minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas que com toda a ousadia, e como sempre, também agora Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho frutífero. Assim, não sei o que devo escolher. Estou cercado pelos dois lados, tendo desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Paulo, ele desejava servir aos irmãos. Ele dizia, rapaz, se Deus me deixar vivo, eu quero servir a vocês. Ele não queria ficar vivo para permanecer vivo, para viver somente. Ele queria continuar vivo para servir aos irmãos, mas ele diz uma coisa: estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Não há nada nesse mundo que se compara a estar com Cristo, inclusive estar com vocês, é isso que Paulo diz. Uma pergunta, meus irmãos, essa é uma realidade para você? Você já se perguntou se Jesus viesse buscar a sua igreja hoje, ou se você tivesse a oportunidade de decidir seguir, estar com Cristo ou de continuar aqui, o que você escolheria? Você já pensou sobre isso? Você queria realmente estar com Cristo, inclusive se para isso você precisasse morrer e sofrer? Hoje? Está pronto para isso? O outro texto que eu queria que nós lêssemos, volte um pouquinho em Atos 20. Paulo se despedindo dos presbíteros, lá em Éfeso, ele diz algo muito interessante. Ele sabia que ele nunca mais veria aqueles homens. É interessante o texto. Paulo diz assim: eu sei que eu não vou ver mais vocês, eu sei que eu não vou mais hoje vocês. Mas essa declaração de Paulo, aqui quebra o meu coração. Atos 20, 24, Paulo diz assim: porém em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Paulo, que afirmação é essa, irmãos? Eu não considero a vida preciosa desde que eu faça a vontade de Deus. Você já pensou sobre isso? Você tem pensado sobre isso? A minha pergunta é: se não há um desejo no seu coração de estar com Cristo, certamente tem algo nesse mundo que você ama mais do que Cristo. Você já pensou sobre isso? Não, queria ver meu filho crescer. Você ama seu filho mais filhos se formar, você ama seus filhos mais do que a Deus? Queria ver minha família salva. Você ama sua família mais do que a Deus? Casar, você ama tudo isso mais do que a Deus? Ou o seu desejo maior é: não, isso para mim não importa não, se Jesus quiser me levar hoje, eu estou pronto. Quero que você levante a mão não, mas quantos de nós estaríamos prontos para responder isso para Deus? Simeão nos ensina isso na sua declaração. Ele diz assim: Senhor, pode me levar. Aquilo que eu mais amava, aquilo que eu mais almejava, eu já vi. Isso para mim basta. Para nós, o fato de Jesus ter vindo, morrido, ressuscitado e nos dado salvação, basta? Ou nós queremos mais ainda algo nesse mundo? Tem algo que nós queremos mais ainda? Simeão então parte para a conclusão dessa parte do que ele fala. No versículo 34 ele fala um pouco mais sobre Jesus, que Jesus seria alvo de contradição. Muitas pessoas desenham Jesus, aquele
cara legal, né? Paz e amor, que veio bonitinho, com olhinho verde, cabelo louro, cara da paz, né? Mas não é isso que as Escrituras dizem, não. O cristianismo, ele é muitas vezes contraditório por isso. Como é que eu vou escolher viver uma coisa que eu sei que muitas vezes vai trazer divisão, inclusive na minha família? Você escolher viver para Deus, você já pensou isso? Se você está aqui e você ainda não fez uma decisão de seguir a Cristo, não vou enganar você não, seguir a Cristo não é fácil não. Mas também não tem coisa melhor no mundo do que deixar a sua vontade, fazer a vontade de Deus. Simeão está dizendo, esse menino vai ser alvo de contradição. Ele ainda diz mais, ele vai manifestar os pensamentos de muitos corações. Jesus iria denunciar os hipócritas e falsos que viviam uma vida religiosa de engano. A gente vai ver Jesus fazendo muitas vezes isso. Os fariseus, saduceus, estavam lá todos, doutores da lei. Jesus chega para eles e diz assim, vocês são hipócritas. Jesus nunca teve medo de falar a verdade. Hoje nós temos visto muitos falsos pastores maquiando a verdade, querendo colocar pecado dentro da igreja, mas Jesus nunca fez isso, não. E Ele nunca vai fazer. E nós nunca vamos fazer. Pelo menos eu e o pastor Timóteo, eu sei que nunca vamos fazer. Nós vamos falar a verdade, porque Jesus falou a verdade. Nós vamos denunciar pecado, porque Jesus denunciou o pecado. E Simeão está dizendo isso. Esse meninozinho aí, bonitinho, que você está vendo, lindo Jesus ali, ele vai ser alvo de contradição, e ele vai denunciar muitos corações. E o texto diz que Maria e José ficaram espantados com aquilo. Mas esse menino é criança, isso vai acontecer com ele. É tão bonitinho o Natal, não é? É tão legal o Natal. Mas esse menino Jesus, ele veio também para denunciar os nossos pecados. E isso é necessário, porque se ele não denunciar os nossos pecados, nós vamos viver da maneira que nós queremos, e vamos precisar de salvação para quê? Se nós podemos viver da maneira que queremos. Jesus, ele denuncia o pecado, ele diz o que está errado, mas ele também dá a solução, e ele mesmo é a solução. Isso é uma coisa que a gente já vai ver na Páscoa, né? Quando ele morre, ressuscita, ele fez o trabalho completo. Isso é maravilhoso. Caminhando já para a conclusão, a minha pergunta, algumas perguntas para você refletir é: em quem você tem confiado enquanto vive nesse mundo? O que você tem amado e o que você anseia? Você está pensando sobre isso? Você está só vivendo a sua vida, amanhã é mais um dia, eu vou acordar, vou para o trabalho, curtir minha família, à noite eu vou dormir. E se não for mais um dia, só amanhã? Se você tiver um encontro amanhã com a eternidade, você está pronto para estar de frente com o Senhor ou uma eternidade no inferno? Olhar para o nascimento de Jesus, cumprindo todas as promessas feitas no passado, mexe com você ainda? Olhando as promessas cumpridas, aquilo que Deus disse na sua palavra, isso mexe com o seu coração? Ou seu coração está tão frio que isso não mexe mais com você? É só mais uma data, Natal. Normal isso aí, todo ano a gente comemora isso. Isso não mexe mais com você? Jesus é apenas um moralista que te ensina algumas coisinhas legais? Não, Jesus foi legal, né? Ensinou que eu tenho que amar meu próximo. Então no Natal eu tenho que fazer as pazes com todo mundo, né? Não é isso? No Natal não é isso? É só um moralista, mais um. Ou ele é tudo o que você ama, é o que você vive e é o que você mais anseia. Jesus é só mais um moralista, ou você ama Jesus, você vive por Jesus e tudo que você anseia é estar com Jesus? Qual é a realidade da sua vida hoje, meu irmão? Eu disse para você no começo desse sermão, esse texto me doeu muito, feriu muito o meu coração. Mas eu não quero ficar só no cajado, né? Eu quero lhe dar esperança também.
O nascimento de Jesus não é apenas uma história bonitinha. Não é uma história bonitinha apenas. O bebê Jesus é o começo. O bebê Jesus é o começo da esperança. Por meio dele nós podemos ter paz com Deus, por isso ele deve ser tudo o que mais amamos, refletir tudo o que vivemos e estar com ele deve ser o que mais ansiamos. O nascimento de Jesus, repetindo, não é só uma história bonitinha. O bebê Jesus, aquele bebê lindinho, Deus em forma de homem, bebê. Você já imaginou isso, meu irmão? Isso entra na sua cabeça? Deus vinha em forma de um bebê. Aquilo ali começa a nossa esperança. Nós, em um mundo perdido, Jesus veio, cumpriu aquilo que as Escrituras prometiam. Jesus viveu entre nós. O bebezinho ali, aqueles lugares que não tinham onde ele ficar, aquelas hospedarias que não tinha onde ele ficar, ele teve que ficar numa manjedoura, num estábulo. Jesus, bebezinho, veio, viveu entre nós, morreu, ressuscitou, e é por isso que nós temos esperança de que ele vai voltar. A história do nascimento de Jesus, o Natal, não é só uma história bonitinha, é uma história de esperança. Nós precisamos de Jesus. Se você está aqui ainda e você não tem convicção de que a sua vida está totalmente sendo vivida para Jesus, você precisa colocar a sua vida nas mãos dele urgentemente. Você não sabe se é amanhã ou se hoje é seu último dia. Você não sabe. E eu não estou aqui para ameaçar você, eu estou aqui apenas para dizer a verdade. O meu desejo é que você coloque suas vidas na mão desse Deus poderoso, cumpridor das suas promessas. E que diante disso você viva uma vida de esperança. Mesmo no meio desse mundo mal, nós podemos esperar que um dia estaremos com Ele, onde não haverá mais dor, nem lágrima, e tudo isso aqui vai ser redimido. Vamos orar? Vamos agradecer pela vinda de Jesus e pela esperança que Jesus um dia também vai voltar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra. Reflexão que muitas vezes quebra o nosso coração, Senhor, por não termos vivido uma vida totalmente voltada para Ti. Que o Senhor me ajude, Pai, a pensar em Ti, em tudo que eu for fazer. Que eu não olhe para a Tua palavra apenas como um instrumento de leitura, mas confiando que o Senhor vai cumprir tudo que o prometeu, Pai. Que eu possa olhar para Jesus, crendo que logo, logo eu estarei com o Senhor. Senhor, que nada nesse mundo seja mais importante do que esse desejo no meu coração, e eu também peço no coração dos meus irmãos. Ó Pai, se tem alguém aqui nessa noite, Senhor, que ainda não tem essa confiança, que não colocou a sua confiança em Jesus, eu te peço que o Teu Espírito trabalhe no coração, convença da justiça, do pecado e do juízo, que ao término desse sermão, essas pessoas possam nos procurar para colocar sua confiança no Senhor, que possamos orar juntos, que possamos caminhar juntos, crescer juntos, amando, vivendo e ansiando para estar com o Senhor. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém.